E aí, SPR com Strogonoff. Por aqui hoje nós vamos falar da chave 20, encargo versus função. William Bellini por aqui, Free Pass Vitalício com muita alegria. Bora tocar o terror na terra. Encargo versus função. Cargo, aquilo que eu faço e odeio fazer. Trabalho que você está hoje, você não gosta de jeito nenhum, isso é um cargo. Todas as coisas que você faz e não gosta de fazer se tornam cargos. O que seria um encargo? Um encargo é aquilo que eu faço e eu dou a vida para fazer aquilo. É algo do coração, com bênção, desejo profundo, é lá da alma para fazer aquilo. Tem todas essas características, eu não tenho um cargo, eu tenho um encargo. O encargo tem autocomprometimento e seu coração vai ser tomado completamente. Você vai, de fato, dar conta de fazer aquilo ali, quando você está tomado por um encargo. O que nós temos mais aqui? Função. É um conjunto de tarefas e responsabilidades que te fazem entregar alguma coisa. Mas isso... a função ela pode ter tanto dentro do cargo como dentro do encargo. E o que eu acho interessante aqui é onde é que está o teu coração. Beleza? Não gosta de fazer aquilo. Essa função, o que você está fazendo, cargo. Teu coração está tomado, está voltado, desejoso de fazer aquilo. É encargo. Beleza? Esta função vai ser o seu encargo. Uma pessoa que encargo não fala da hora de chegar, da hora de sair, quanto tempo vai demorar, ai meu Deus do céu, e ela está tão envolvida naquilo, o nível de energia é tão alto, tão alto, tão alto, que ela está tomada por aquilo, ela é aquilo em si. Tem gente que se perdeu na função, eu acho muito, isso aqui é muito poderoso, hein? Meu Deus, tem gente que se perdeu na função, se perdeu no cargo, eu vejo, assim, o que eu vejo de pastor com essa parada aqui, porque ele se perde na função, se perde no cargo de ser pastor, e aí aquela intimidade, e a gente escuta de muitos pastores, eu vi isso presencialmente assim, deixa essa vida de lado, e o que acontece? A família fica de lado, a saúde fica de lado, um monte de coisa fica de lado. Resultado, é uma vida bem complicada que eles têm, bem complicada mesmo. E aí o que acontece aqui? Lá em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, isso aqui é pesado, hein? Porque tem gente que se perdeu na função porque acha que trabalhar para Deus é fazer essa pessoa entrar na festa do reino. Não vai, não vai. Não é porque você está trabalhando de forma louca ali, isso para você é um cargo. O teu coração está ali ou não? Quando você entende essa parada de onde está o teu coração em todas as áreas da vida, é uma virada de chave muito poderosa. Então está escrito assim em Mateus 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Aí no versículo 23 vem aquela pancada violenta. Então eu vou dizer para vocês claramente, eu nunca os conheci. Por quê? Porque a parada é o seguinte, o milagre vai acontecer porque o milagre está atrelado ao próprio Cristo, o nome dele. E ele não é homem para mentir, vai cumprir aquilo que disse que cumpriria, prometeu, vai cumprir. Agora, onde é que está o coração? O coração está onde? Quando eu leio esse texto aqui, eu lembro imediatamente do jovem rico e José de Arimateia. A mesma coisa. Onde é que está o coração? Se está voltado para o reino, nós estamos fazendo e trabalhando em prol do reino. Toda a nossa função em prol do reino. Ou seja, estamos no encargo. Caso contrário, não. Quem vive em um propósito, vive em um encargo. O propósito está atrelado, está junto ali, é amalgamado assim. Faz parte do propósito, é a mesma coisa. O propósito é maior do que tudo que eu imagino, transcende a energia. Por isso que eu não vejo a hora de sair, de chegar, não fico perguntando quando vai terminar. Essas perguntas não cabem. O que eu quero é, bora tocar o terror na terra, bora colocar isso para funcionar e fazer. O que mais nós temos aqui? Encargo é algo guardado em seu coração. Se você está debaixo de um encargo, você não vê a hora passar, você não fica reclamando. Você está na missão do próprio Deus vivo. O seu coração é tocado por uma missão. Nossa, um putz gigantesco. O maior encargo que você e eu podemos ter está relacionado ao seu cônjuge, ou seja, à sua família. Seu cônjuge, seus filhos e seus negócios. Então, por que muitos pastores acabam se perdendo aqui? Porque o maior encargo que deveria estar na vida deles não é o sistema religioso. Eu não vou falar igreja, eu vou falar sistema religioso. Aquele templo com um aglomerado de pessoas, ali, sistema religioso. Igreja, pessoas. Não é o sistema religioso que ele faz parte. Deveria ser a sua família, começando pelo cônjuge e depois pelos filhos. E aí sim partindo para os negócios. Inclusive, enquanto eu estava estudando aqui este conteúdo, fazendo a aula, fazendo as anotações e pensando no script para poder gravar esse vídeo, me veio uma coisa
Eu fui abrir a persiana de uma janela aqui, da sala, escritório, depois da sala, eu voltei e isso me veio na mente. Eu me imaginei conversando com uma pessoa muito querida aqui, sobre esse tema, justamente sobre esse tema. Aí o que eu pensei foi, cara, por que você não está empreendendo? Você tem esse conhecimento, e eu tive um insight, que eu vou bater um papo com essa pessoa ainda sobre isso. Você tem conhecimento, esse conhecimento aqui, porque você não coloca isso para fora, bota isso para lá. E eu vou conversar com essa pessoa justamente sobre isso daí, para que ela de fato tenha essa, sabe, ela tem esse que eu ia falar dom, não, mas ela tem esse que que ela se dedica realmente no processo de leitura, em assuntos bem específicos, então tem que bater um papo com ela. O que nós temos mais aqui? Trate tudo como um encargo, não como cargos, ou seja, a sua família tem que ser um encargo para você. Eu já cheguei em casa pensando assim, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Opa, vira essa chave rapidinho, esse pensamento não pode durar mais do que 3 segundos na sua cabeça. É aqui que foi colocado. Eu escolhi essa esposa, escolhi ter filhos e agora, bora treinar essa galera. Eles são um encargo na minha vida, você também tem que começar a pensar isso daí, tá ok? Aí o Pablo, ele coloca o encargo dele, eu coloquei entre aspas aqui, o encargo do Pablo é edificar uma geração de vencedores, reinantes e governantes. Edificar uma geração de vencedores, reinantes e governantes. Ele fala demais sobre isso, né? Essa fala dele toma o nosso coração e a gente entra nessa vibe dele, porque é muito poderoso. Por isso que ele toma pancada, por isso que ele tem desafio, por isso que ele aprende o que tem que aprender, por isso que ele não arrega para nada. Se o teu coração, se o meu coração está tomado por encargo, e a gente tem essa pegada aqui, o que vai acontecer? Passar pelo SPR no ano de 2024, o jogo da vida, ou sei lá o que você está fazendo mais aí dentro dessa plataforma aqui, se você é Free Pass Vitalício, vai ser um encargo, você vai fazer com muita alegria, você não vai ficar perguntando, ai meu Deus, quantas páginas faltam para terminar o livro, ou eu não terminei de ler, assistir aquela palestra e fazer o resumo, eu tenho. Você não vai fazer esse tipo de questionamento, simplesmente você vai fazer e não vê a hora de fazer, eu não sei você, mas eu fico maluquinho esperando a segunda-feira, principalmente para as aulas ao vivo, tanto do SPR, tanto para o jogo da vida, depois como para o SPR. Você tem que querer, você tem que estar nessa frequência muito mais elevada, porque se você estiver desse jeito, o caminhar vai ser muito mais suave, ok? E pensando nisso, aí ele dá uma tarefa para nós, né? E eu fiquei pensando nisso, inclusive eu pensava sobre isso, eu acordo mais cedo, faço o meu cardio, estudo enquanto faço cardio, depois eu venho aqui para as aulas. Enquanto eu fazia o cardio, eu comecei a mentalmente desenhar isso aqui, sem saber que esse seria o tema da aula. E eu colocava assim no final da frase, através da educação. Através da educação. Ou seja, a gente o que chama de missão, tal. Eu comecei a pensar, não sei, agora eu sei por quê, as coisas não acontecem por acaso. E eu comecei a pensar sobre isso na live 759 que a Elis fez no domingo, né? Eu não tinha assistido, eu comecei a assistir agora pela manhã. E enquanto ela falava, porque como ela é da educação, eu também, eu comecei a pensar sobre isso, tá, mas o que eu vou fazer? O que eu quero? Eu quero sistematizar uma frase. E sistematizei lá. Não anotei. Falei, eu vou anotar. Então, quando você não anota, acaba esquecendo. E eu continuei assistindo a live. Só que quando eu venho aqui e assisto essa aula, de novo esse tema vem à tona. De novo vem à tona. E eu tinha pensado em um projeto, colocado no papel aqui, e eu falei, eu vou amadurecer um pouquinho mais esse negócio. Aí escuto a Elis falando, o Pablo falando agora, eu escrevo de fato isso daqui e eu gravo no meu coração, tá? Mas o que você faz? Cara, para mim, o meu encargo é difundir a cultura do reino através da educação. Por quê? Porque eu tô nessa área. Então, para você conseguir escrever isso aqui, vai uma dica de ouro. O que você já faz? Em certa medida, eu já faço isso em todas as minhas salas de aula, ou seja, a cultura do reino eu estou mandando ver lá o tempo todo. Então, difundir a cultura do reino através da educação. Escrevi isso aqui, já fui aqui no Instagram, já coloquei isso lá, já fui no meu Instagram pessoal, também já coloquei isso lá, de maneira assim, bem latente, tá aqui, ó. É isso aqui. O meu encargo é difundir a cultura do reino através da educação. Qual que é o seu encargo? Escreva, coloque isso já para rodar. E a frase que mais me chamou a atenção na aula de hoje foi: se você viver de encargo, você vai explodir, especialmente com relação às coisas do alto, às coisas da sabedoria. Nossa, eu vou ler de novo, hein? Se você viver de encargo, você vai explodir. Não tem para onde ir. A gente sempre pensa na questão financeira, né?
mas explodir em prosperidade, que é avançar em todas as áreas da sua vida. E a primeira área que você e eu temos que investir aqui em termos de encargo é justamente na família. Cônjuge, filhos. Se você não é casado, invista nos seus pais, as pessoas que estão próximas a você. Porque fazendo isso, você vai literalmente explodir muito com relação às coisas do alto, principalmente com relação à sabedoria. Beleza, gente? E aí? Até quando você vai ficar enrolando para poder definir o seu encargo? Faz isso hoje sem falta. Valeu, general. A gente se vê na próxima aula.